Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O barulho metálico das oficinas ecoava pelas ruas estreitas de Nápoles quando um jovem franzino, de olhar sereno e mãos calejadas, começava mais um dia de trabalho. Em meio à fumaça, ao calor e à dureza da vida operária do século XIX, ninguém imaginava que aquele rapaz silencioso carregava uma história marcada por sofrimento precoce e uma determinação incomum. Núncio Sulpício nasceu em 1817, em uma região simples da Itália, dentro de uma família pobre. Desde cedo, a vida lhe impôs perdas duras. Ainda criança, ficou órfão de pai, e pouco tempo depois também perdeu a mãe. Sem proteção, foi entregue aos cuidados de parentes, passando a viver sob a tutela de um tio severo, que o colocou para trabalhar em uma ferraria. Ali, ainda muito jovem, enfrentava jornadas exaustivas, sem descanso adequado, alimentação suficiente ou qualquer demonstração de afeto. Nesse ambiente hostil, o sofrimento físico começou cedo. As tarefas pesadas, incompatíveis com sua idade, provocaram ferimentos constantes. Com o tempo, uma lesão grave em sua perna passou a se agravar, transformando-se em uma doença dolorosa e progressiva. Mesmo assim, o trabalho não cessava. A cada golpe de martelo, a cada esforço forçado, seu corpo enfraquecia, mas sua atitude permanecia firme e silenciosa. Foi nesse contexto que algo começou a se destacar. Enquanto outros reagiriam com revolta ou desespero, Núncio demonstrava uma calma incomum. Não reclamava das dores, nem das injustiças. Sua postura chamava a atenção. Havia uma serenidade constante, como se sua resistência não fosse apenas física, mas interior. Ele buscava momentos de recolhimento, mesmo em meio à rotina pesada, e mantinha um comportamento disciplinado, sem se deixar endurecer pelo ambiente ao redor. Com o agravamento de sua condição, tornou-se impossível continuar no ritmo exigido. A infecção na perna avançava, trazendo dores intensas e limitando seus movimentos. Foi então que um parente mais sensível à sua situação interveio, levando-o para fora daquele ambiente de exploração. Essa mudança marcou uma virada decisiva em sua vida. Transferido para um local onde poderia receber algum cuidado, Núncio passou a viver uma rotina completamente diferente. O trabalho duro deu lugar ao tratamento, ainda que limitado pelos recursos da época. No entanto, a doença já estava em estágio avançado. Ele enfrentava febres constantes, dores lancinantes e um processo de deterioração física evidente. Mesmo assim, sua postura não mudou. Pelo contrário, tornou-se ainda mais marcante. Aqueles que conviviam com ele percebiam que, apesar do sofrimento intenso, não havia revolta em suas palavras ou atitudes. Ele mantinha uma disciplina interior impressionante, aceitando sua condição com firmeza e sem demonstrar amargura. Nesse período, sua vida ganhou um ritmo mais contemplativo. Longe do barulho das oficinas, sua rotina passou a ser marcada pelo silêncio, pela reflexão e pela convivência com aqueles que o assistiam. Sua presença começou a impactar quem estava ao seu redor. Não por discursos ou gestos grandiosos, mas pela consistência de sua conduta diante da dor. A doença continuou avançando, levando à necessidade de intervenções rudimentares, que pouco conseguiam aliviar seu estado. Cada dia trazia novos desafios físicos. Ainda assim, ele mantinha uma regularidade impressionante em seu comportamento. Não havia oscilações de humor, nem sinais de desespero. Sua resistência era contínua. À medida que seu estado se agravava, tornou-se claro que não haveria recuperação. O corpo enfraquecia rapidamente, e as limitações aumentavam. Mesmo assim, ele permanecia consciente e sereno, acompanhando o próprio declínio sem perder a estabilidade interior que o caracterizava. Nos últimos momentos, já debilitado ao extremo, Núncio continuava demonstrando a mesma postura que marcou toda a sua trajetória. Não houve ruptura, nem mudança brusca em seu comportamento.
Sua vida, desde a infância marcada pela perda até os dias finais de sofrimento físico, manteve uma linha constante de firmeza e aceitação. Ele morreu em 1836, com apenas 19 anos. Sua curta existência foi marcada por trabalho duro, doença e limitações severas. No entanto, o que permaneceu após sua morte não foi apenas a lembrança de seu sofrimento, mas o impacto de sua conduta diante dele. Com o tempo, sua história começou a se espalhar. Pessoas que conviveram com ele relataram sua resistência silenciosa, sua disciplina e sua capacidade de suportar situações extremas sem se desviar de uma postura equilibrada. Sua figura passou a ser associada especialmente aos jovens trabalhadores, aqueles que enfrentam condições difíceis desde cedo e carregam responsabilidades acima de sua idade. Seu legado se consolidou como o de um jovem que viveu em meio à dureza, sem jamais se deixar moldar pela violência do ambiente. Em uma época marcada por desigualdades intensas e condições de trabalho severas, sua história atravessou o tempo como um testemunho de constância em meio à adversidade. A imagem daquele jovem operário, frágil no corpo, mas firme na atitude, permaneceu como símbolo de resistência silenciosa, não construída por grandes feitos públicos, mas pela coerência de uma vida inteira vivida sob pressão, sem rupturas até o fim. Ó São Núncio Sulpício, que conheceste desde cedo o peso do trabalho, da dor e das perdas. Ensina-nos a enfrentar as dificuldades com firmeza e serenidade. Tu que suportaste o sofrimento sem revolta e mantiveste o coração constante mesmo nas provações. Alcança-nos a força para não desanimar diante das adversidades. Intercede especialmente pelos jovens trabalhadores, pelos que vivem em condições difíceis e carregam fardos pesados, para que encontrem coragem, dignidade e perseverança em seus caminhos. Que, seguindo teu exemplo silencioso, saibamos viver com constância, paciência e integridade até o fim. Amém.